E aí, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto? Boas-vindas a mais uma explicação profunda sobre um dos maiores e mais invisíveis desafios do nosso século, a gigantesca crise global do lixo eletrônico. O nosso objetivo hoje é fazer uma verdadeira investigação sobre as realidades ocultas daqueles aparelhos antigos que a gente larga pelos cantos. Vamos entender a importância absoluta da logística reversa, o que é de fato a economia circular e os impactos brutais, eu digo brutais mesmo, do descarte incorreto. Vamos pegar dados pesados e legislações e transformar tudo num mapa bem claro para entender exatamente o que acontece com a tecnologia que a gente deixa para trás. Bora lá? Sabe, existe um hábito que é praticamente universal hoje em dia. É quase certeza de que é uma daquelas gavetas famosas em todas as casas. Pois é, aquela gaveta que acaba virando um verdadeiro buraco negro de tecnologia. Fica cheia de cabos emaranhados que não levam a lugar nenhum, celulares de 3 gerações atrás, baterias estufadas que nem funcionam mais. Essa imagem, por mais comum que pareça, é a porta de entrada para o nosso mistério central. O que pouquíssima gente percebe é que o simples ato de guardar esses eletrônicos em casa, sem uso nenhum, é o primeiríssimo passo de uma reação em cadeia gigantesca que afeta toda a nossa economia e, claro, o meio ambiente. E para ter uma noção real do tamanho desse monstro, a gente precisa olhar para os números. E olha, esse dado vem direto do relatório global E-Waste Monitor de 2024. Foram gerados globalmente impressionantes 62 bilhões de quilos de resíduos eletrônicos. Isso só no ano de 2022. É um recorde absoluto e, francamente, muito assustador. Para colocar isso numa perspectiva mais fácil de visualizar, 62 bilhões de quilos dão mais ou menos 1,5 milhão de caminhões de 40 toneladas. É muito caminhão. Se a gente enfileirasse todos eles, dariam a volta completinha na linha do Equador. E o pior, trata-se de um crescimento exponencial, um aumento absurdo de 82% desde 2010. O material-fonte que estamos analisando descreve esse fenômeno como um sintoma supercrítico da nossa sociedade de risco. É um mundo onde o hiperconsumo é totalmente movido pela obsolescência programada e por aquela vontade constante de ter o aparelho mais moderno e brilhante, a famosa obsolescência de desejabilidade. Descartar aparelhos que ainda funcionam só por causa de status está criando uma montanha incontrolável. Parte 1. O marco legal. A logística reversa e a responsabilidade compartilhada. Aqui no Brasil, o nosso escudo, o alicerce para lidar com esse problemaço, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a famosa PNRS, que foi reforçada lá em 2020. Ela exige uma mudança radical de mentalidade que bate de frente com aquele modelo linear antigo de comprar, usar e jogar fora. Funciona como uma escadinha de prioridades. No topo absoluto está a não geração, ou seja, desafiar essa obsolescência acelerada e não gerar o lixo para começo de conversa. Se realmente não der para evitar, o foco desce para a redução, seguida pela reutilização, esticando ao máximo a vida útil do aparelho e só depois, preste atenção, só depois a gente chega na reciclagem, o tratamento de componentes tóxicos e a destinação num aterro ficam literalmente como o último recurso, só para o que não tem mais salvação. Mas para essa logística reversa toda funcionar na prática e a reciclagem fluir, a gente precisa organizar a bagunça, certo? Então, os resíduos eletrônicos recebem uma classificação oficial em 4 categorias de cores bem fáceis de entender. A linha branca é dos grandalhões, tipo geladeiras e fogões. A linha marrom é focada em áudio e vídeo, como TVs e monitores. A linha azul cobre aqueles eletroportáteis de todo dia, sabe? Secadores, cafeteiras, aspiradores. E, por fim, a linha verde, que é a casa de grande parte da nossa tecnologia diária. Computadores, celulares, tablets. Mapear tudo isso agora facilita demais o processamento lá na frente. Agora, a grande pergunta: a conta chega para quem? De quem é a responsabilidade por todo esse processo? O princípio de ouro aqui é a responsabilidade compartilhada. É uma via de mão dupla. De um lado, os fabricantes, importadores e comerciantes têm que investir pesado em design sustentável e financiar a estrutura de coleta. Isso inclui instalar e manter os chamados pontos de entrega voluntária, ou PEVs. Do outro lado da balança, temos o nosso dever, o dever civil rigoroso de jamais, em hipótese alguma, misturar esses equipamentos com lixo comum. O descarte consciente nesses PEVs autorizados é a peça exata que faz toda essa engrenagem girar. E uma vez que o aparelho entra na engrenagem certa, o caminho dele é bem cronológico e fascinante. Começa lá na coleta nos PEVs, com muito cuidado para não quebrar nenhum componente e vazar coisa tóxica.
Depois rola a triagem e o armazenamento por aquelas categorias de cores que a gente acabou de ver. A terceira etapa é onde a mágica acontece, a descaracterização e reciclagem, separando bonitinho os plásticos, os vidros e os metais. E por último, apenas os rejeitos perigosos, aqueles que não têm nenhuma tecnologia para reaproveitar, vão para a destinação final em aterros industriais licenciados e super controlados. Parte 2. A mineração urbana. O tesouro escondido nessa história toda. O ponto crucial dessa conversa é o custo ambiental invisível da nossa tecnologia. Sabe quanto custa para o planeta fazer um único computador novo? Cerca de 1.800 quilos de matérias-primas. Isso inclui combustíveis fósseis e um monte de produtos químicos, além de absurdos 1.500 litros de água. É muita coisa. A mineração urbana entra justamente aí, buscando recuperar esses insumos valiosos dos aparelhos que já foram descartados. A eficiência energética simplesmente dispara. Só para dar um exemplo, reciclar o alumínio consome 95% menos energia do que ter que extrair ele da natureza pela primeira vez. E olha, além dessa baita economia de energia, a gente está falando de um desperdício financeiro que beira o inacreditável. As estimativas mostram que 19 bilhões de dólares em materiais preciosos, sim, ouro, prata, cobre, são literalmente jogados pelo ralo todos os anos só por causa do descarte incorreto. O valor comercial que está retido naqueles eletrônicos abandonados é gigante. Então, manter aparelho velho acumulando poeira em casa tira esses materiais de altíssimo valor do ciclo produtivo global. É jogar dinheiro fora, simples assim. Parte 3. O monstro tóxico e os desastres ambientais. Quando essa logística reversa falha, a realidade de dá arrepios. Cerca de 90% do lixo eletrônico mundial cai no mercado ilegal ou é descartado de qualquer jeito, gerando lixões que são um perigo absurdo, como aquele famoso cemitério de eletrônicos em Gana. Mas não precisa ir tão longe, viu? Jogar isso em aterro comum libera o que os especialistas chamam de chorume eletrônico. É uma mistura líquida altamente letal que vai vazando, entra no solo, atinge os lençóis freáticos e vai parar na nossa água. Um estudo recente muito chocante da revista Environmental Pollution mostrou que contaminantes típicos de eletrônicos já foram achados em tubarões-tigre nadando aqui mesmo, na costa brasileira. Ou seja, essas toxinas estão sofrendo bioacumulação direto na nossa vida marinha. E quando a gente detalha os perigos para a saúde humana, fica mais claro ainda o desastre de deixar metais pesados vazarem dos aparelhos. O chumbo, que está ali nas soldas e baterias, pode causar de anemia severa até danos neurológicos graves. O mercúrio, escondido nas telas, ataca o sistema nervoso central e causa lesões no cérebro. E o cádmio, ele vai de descalcificação dos ossos até o câncer. É ou não é motivo mais do que suficiente para entender que um celular ou uma pilha nunca, mas nunca mesmo, podem parar numa lixeira comum? Parte 4. A economia circular. Esvaziando a gaveta. Para fazer essa transição para uma solução real, precisamos de muito engajamento. É apoiar ativamente movimentos que gritem aos quatro ventos que eletrônico não é lixo. A economia circular é basicamente um sistema focado em eliminar o desperdício, pegando os produtos velhos e transformando em novas matérias-primas para manter o uso contínuo dos recursos. Lembra daquela gaveta do começo? Pois é, acumular eletrônicos sem uso dentro de casa é uma facada direta nesse princípio. O material fica lá, travado, enquanto isso a mineração agressiva continua destruindo a natureza e os riscos ambientais só se multiplicam. A circularidade só ganha vida de verdade quando a sociedade inteira bota a mão na massa e deixa o ciclo de reciclagem acontecer. O melhor de tudo é que colocar esses aparelhos de volta no ciclo é super acessível na prática. É muito simples. Basta usar ferramentas como o localizador de pontos de descarte da Green Electron, por exemplo. Com alguns cliques numa plataforma dessas, rapidinho a gente acha o ponto de entrega voluntário, o PEV, mais perto de casa. É uma atitude rápida que garante uma destinação segura, respeita a lei e, acima de tudo, protege o nosso meio ambiente. O que nos leva à nossa grande reflexão final. Lidar com os nossos resíduos eletrônicos é uma verdadeira encruzilhada moderna. Cada vez que a gente olha para um aparelho obsoleto, a gente está diante de uma escolha coletiva importantíssima. Aqueles cabos esquecidos, aquele celular velho na gaveta, eles vão alimentar o monstro tóxico que envenena nossa água e nosso solo, ou vão ser resgatados para virar o tesouro que impulsiona a economia circular? A resposta que damos a essa pergunta é o que vai definir o futuro do nosso consumo e a saúde do planeta que a gente vive. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação com a gente. Fica o convite para transformar essas informações em atitude. Até a próxima!